Olá pessoal, de volta por aqui com mais um vídeo. Um abraço todo especial a você que está nos acompanhando aí. Espero que você tenha aproveitado o que a gente tem postado por aqui e espero que eu esteja contribuindo. Muito obrigado, um abraço a todos. E hoje eu gostaria de fazer alguns comentários sobre os ensaios de Michel de Montaigne. Na verdade, 3 livros de uma leitura fascinante, acabei de ler e tem algumas informações, reflexões que são realmente muito legais e atuais. O filósofo Michel de Montaigne, ele viveu no ano de 1533 até 1592 na França. Ele é herdeiro de uma fortuna proveniente do seu avô, que trabalhava no comércio de peixes, algo desse tipo. E o Montaigne, ele aos 38 anos resolve se isolar em um palácio, deixando de lado toda a sua vida pública, como ele tinha algumas atividades na vida pública, na política e tudo mais. Ele deixa isso para trás, se isola aos 38 anos em um palácio e dali ele começa a escrever sobre diversos assuntos e o que conhecemos hoje como ensaios. O Michel de Montaigne, como eu disse no início do vídeo, ele não tem uma filosofia definida, porque na verdade ele vai falando sobre vários assuntos. Ele não tem aquela intenção, aquele objetivo de apresentar um produto pronto, rotulado, como acontecia geralmente com os filósofos do seu tempo, os filósofos do Renascimento, do Humanismo, até mesmo da Reforma Protestante. Eles tinham aquela preocupação em se especializar em uma área, né, e já apresentar aquele texto de modo que, basicamente, especialistas também que liam, compreendiam, precisavam de diversas interpretações e tudo mais. Montaigne não é essa a sua intenção. Ele não se especializa, aliás, em nada específico, né? Ele começa a escrever, e primeiro ele vai escrevendo tudo aquilo que ele viu, que ele pensou, que ele leu, as observações que ele foi fazendo ao longo da sua vida, tanto nas questões públicas como em questões individuais, particulares. Na verdade, ele simplesmente vai para o seu palácio refletir, pensar, meditar e escrever. Escrever sobre o quê? Sobre tudo, sem a menor preocupação de apresentar metodologias, organizações, sem a menor preocupação. Ele simplesmente escreve. E de modo que no início já do livro, quando ele tem uma nota ao leitor, ele diz assim: assim, leitor, sou eu mesmo a matéria do meu próprio livro. Não é razão para que empregues devagar em assunto tão frívolo e vão. Portanto, adeus. Então, por aí você já tira como ele estava totalmente sem essa pretensão de ter que apresentar algo acabado, perfeito, algo com definições, com rótulos, nada disso. Ele, está dizendo, olha, eu mesmo sou a matéria do meu próprio livro. Inclusive, não é nem razão para que você empregues o teu precioso tempo num assunto tão frívolo e tão vão. Já no início, você percebe que ele não está com a menor intenção de ficar fazendo todas aquelas observações metodológicas e didáticas, embora é claro que ele tem a sua organização, mas ele tem um espírito completamente livre para apresentar as suas ideias. Bom, e ele vai falando sobre todos os assuntos que você imaginar, desde a educação de criança até a questão de gente que estava broxando, até sobre isso o Montaigne fala na sua obra. Muito bacana mesmo, porque os temas, aliás, parecem ser assim, comentários acerca do que acontece já no nosso tempo. Ele fala, por exemplo, sobre a punição da covardia, um assunto muito sério. Ele fala sobre questões do medo, e aí ele apresenta uma série de reflexões e exemplos, né, de guerreiros, de pessoas que na batalha, diante de um medo, elas, na sua imaginação, transformavam moitas de capim em homens armados. Da mesma forma, pessoas que, valentes, mas diante do medo, se transformavam em meninos inconstantes, levados por qualquer susto, gente que fugia do nada, que fugia das sombras, outros que, no ápice do medo, ao enfrentar uma guerra, ao invés de fugir na direção contrária ao inimigo, eles fugiram em direção ao próprio inimigo e aí foram mortos e tudo mais. Ele também nos apresenta um tema muito legal sobre a educação de crianças, e nesse quesito o Montaigne, ele foi na verdade fruto de uma educação muito especial,
porque desde criança ele aprendeu, por exemplo, a falar latim, a sua primeira língua, inclusive, aprendeu a falar francês, que era a sua língua materna, né? E o latim o pai apresentou como uma língua extremamente importante para o seu tempo, e ele aprendeu a fazer leituras, foi extremamente bem educado dentro dos requisitos disponíveis já naquele tempo, mas aí ele faz algumas considerações sobre a educação. Por exemplo, ele fala sobre aquela questão de decorar coisas. Ele diz: saber de cor não é saber, é conservar aquilo que se deu a guardar a memória. Então ele vai falando que muito mais do que você arquivar na sua mente alguns assuntos para repeti-los depois, o bacana é você encontrar, diante de tantos assuntos que são apresentados, encontrar a sua própria definição, a sua interpretação pessoal. Você vê com seus próprios olhos, mesmo tendo como referência as diversas leituras. E ele mesmo tem essas leituras, como Plutarco, que ele observou, que ele citou, Sêneca e tantos outros, mas ele disse que o importante na educação, muito mais do que domesticar o aluno, a criança, o importante é você fazer com que o aprendiz encontre o seu próprio caminho e passe por esse caminho. Ele falou também da loucura de atribuir o verdadeiro e o falso à nossa competência. Ele falou sobre o casamento, e aqui especialmente sobre o casamento ele fala algumas coisas que realmente são muito interessantes, como por exemplo, ele diz assim, casamento dá-se com eles o que se dá com as gaiolas. Os pássaros que estão fora querem entrar nelas desesperadamente, e aqueles que estão dentro mostram a mesma ânsia para sair. Então, essa é a observação que ele fala do casamento. Casamento me lembra gaiola. Pássaro que está de fora, doido para sair, os que estão dentro estão querendo vazar fora. E aí outras observações, tem um período, um capítulo, por exemplo, que ele cita as 3 esposas que ele achava que eram esposas extremamente perfeitas e dedicadas aos seus maridos, e dentre elas tem a esposa do próprio Sêneca. Sêneca foi convidado pelo imperador a cometer suicídio e ele escolhe fazer isso cortando os pulsos, e a esposa, ela devota ao seu marido, ela resolve acompanhá-lo nessa morte. Então ele cita essas tragédias também e destaca aqui 3 esposas que se entregaram nessa coisa do casamento, levaram seus maridos a sérios. Ele faz toda essa observação. Bom, ele fala também sobre a questão das orações. Eu acho muito interessante quando o Montaigne fala sobre oração, porque ele já observa que naquele tempo as pessoas, elas, com as repetições, elas acabaram deixando a oração virar algo automático, de modo que elas oravam para as divindades, ou oravam para Deus, mas o que saía da boca não correspondiam às suas ações. O que saía da boca não correspondia àquilo que elas faziam no seu dia a dia. Veja o que ele diz. Parece, na verdade, que nós nos servimos das nossas orações como de um jargão e como aqueles que empregam as palavras santas e divinas em feitiçarias e em efeitos de magia. Ele deu alguns exemplos de pessoas que, a caminho do mal, elas pronunciavam lindas orações. Isso te lembra algo? Isso te lembra o que acontece nos nossos dias? De pessoas que estão o tempo todo com Deus na boca e a atitude, você fica pensando, olha que coisa absurda. Agora, dentre todos os assuntos, tem um que me parece que gerou uma certa reflexão maior entre os seguidores ou aqueles que vieram ver os livros e os textos do Montaigne, que foi exatamente quando ele fala sobre os canibais. Parece que ele está saindo em defesa dos canibais, mas quando a gente lê o texto todo, a gente entende que a sua observação é extremamente válida. Está falando aqui dos tupinambás, que eu vou ler para você um trecho para ficar mais fácil. Ele observa que podemos chamá-los de bárbaros com relação às regras da razão. Ou seja, podemos chamar os canibais, aqueles que comiam a carne dos próprios mortos, podemos até chamá-los de bárbaros quando estamos falando das regras da razão, ou pelo menos daquilo que nós temos como certo, errado e tudo mais. Agora, não podemos chamá-los de bárbaros em relação a nós, que os sobrepujamos em toda espécie de barbárie. A sua guerra é totalmente nobre e generosa, e tem tanta justificativa e beleza quanto pode receber essa doença humana. Seu único fundamento entre eles é o zelo pela virtude, coragem, o valor pessoal.
não estão em luta pela conquista de novas terras, pois desfrutam ainda da fecundidade natural, que sem trabalho nem esforço os provê de todas as coisas necessárias, com tal abundância que não tem por que ampliar os seus limites. Estão ainda naquele ponto feliz de desejar apenas o tanto que suas necessidades naturais lhes exigem. Tudo o que está além é supérfluo para eles. Então ele faz a seguinte observação: nós, ele está se referindo a eles, os europeus, eles olhavam para os canibais, os chamando de bárbaros, porque achavam absurdo aquilo que eles faziam, comer carne dos mortos. Mas vejam só, ele diz, em relação àquilo que os próprios europeus faziam, a barbaridade deles era muito pior. Ou seja, a sua barbaridade, a barbaridade do povo que se acha civilizado, é muito maior do que dos canibais. Por quê? Guerras injustas, egoísmo, dissensão, covardia, tortura. E aí ele relembra o que acontecia já na época da Inquisição, da Igreja Católica, gente sendo cerrada ao meio, outras pessoas que eram obrigadas a beber azeite quente, né? E aí elas perdiam totalmente a sua vida, a sua paz, morriam em sofrimento, e tantas outras barbaridades que aconteciam naquele tempo. Ele está dizendo, vejam as guerras dos canibais. Eles, pelo menos, eles têm uma guerra que parece ser, no mínimo, generosa, nobre. Eles estão preocupados com aquilo que vai dar-lhes sustento, com a honra, com o dia a dia, enquanto as nossas guerras geralmente são travadas por motivos muito frívolos. Então é interessante a observação do Montaigne. Ele diz, podemos chamá-los de bárbaros em relação às regras da razão, porque a gente acha que isso é ruim, mas não em relação a nós, que somos mais bárbaros do que eles, porque eles vão lá, matam, comeu, acabou. Né? E o que geralmente se faz, assassinar o sujeito longamente, lentamente, enquanto ele sofre, enquanto ele perde toda a sua dignidade, enquanto ele perde toda a sua motivação, enquanto ele se sente basicamente um lixo, isso é muito pior do que aquilo que os canibais fazem, observa o Michel de Montaigne. E aí, por fim, ele também vai falar sobre a velhice. Ele até chega a dizer que a velhice faz mais rugas no espírito do que na carne, do que na cara, e finaliza o seu texto falando sobre a experiência. Então, é uma leitura realmente fascinante, essa leitura dos ensaios desse filósofo Michel de Montaigne, que teve o luxo de, aos 38 anos, se isolar para a reflexão. Muito interessante. Se você não leu ainda, eu sugiro que você leia na íntegra, com tempo, tranquilamente, porque faz bem para o conhecimento, tá bom? Vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu volto a qualquer momento trazendo para você mais conteúdos. Deixa eu só te pedir, se não se inscreveu, se inscreva aqui nesse canal, passe para outras pessoas para que a gente possa ir construindo aí o nosso público. Um abraço para você, tchau, tchau.